Bom dia, dando continuidade ao nosso estudo de sequências numéricas, vamos tratar hoje da progressão geométrica. No estudo de uma nova variedade de bactérias, um cientista estimou que no início das observações havia 100 bactérias. A cada 40 minutos, a quantidade de bactérias parecia dobrar. Supondo corretas as observações do cientista, quantas bactérias haveria após 4 horas de observação? Essa é uma situação que nós podemos resolver sem nenhum conceito novo, sem a apresentação de nenhum conceito novo, apenas construindo uma tabelinha, tá? Onde nós vamos ter que com tempo zero, que foi o início das observações, nós tínhamos 100 bactérias. Passados 40 minutos, a quantidade de bactérias dobrava, então passaria de 100 para 200. Mais 40 minutos decorridos, fazendo um total de 80 minutos, essa quantidade de bactérias iria dobrar novamente de 200 para 400. Passados mais 40 minutos, a quantidade iria dobrar de novo. Então, 400 vezes 2, 800. E assim por diante. Mais 40 minutos, a quantidade dobrava. Com mais 40 minutos, a quantidade dobrava. Com mais 40 minutos, a quantidade dobrava. 4 horas equivalem a 240 minutos, porque cada hora corresponde a 60 minutos, então 4 vezes 60, 240 minutos. Então, 240 minutos correspondem às 4 horas. Então, após 4 horas de observação, ele irá ter um total de 6.400 bactérias. Então, esta situação ela ilustra um tipo de sequência que ela é denominada progressão geométrica. Então, o que é isso? Uma progressão geométrica é toda sequência numérica onde o quociente entre um termo qualquer, a partir do segundo, e seu anterior é constante. Então, peguei aqui novamente as quantidades das bactérias que foram dobrando a cada 40 minutos que passava. E o que define uma progressão geométrica? Como foi dito aqui, o quociente, o resultado de uma divisão, quando você divide o termo com o seu anterior, a razão tem esse quociente tem que ser constante. Então, 200 dividido para 100 é igual a 2. Esse é o quociente. O quociente é o resultado de uma divisão. 200 dividido para 100 é 2. Quando você pegar o próximo termo, 400, e dividir pelo anterior, você também acha 2. Continuando, 800 dividido pelo seu anterior também é 2. 1.600 dividido pelo seu termo anterior, 800, também é 2. E 3.200 dividido por 1.600 também é 2. 6.400 por 3.200 também é 2. Então, todos esses quocientes eles são iguais a 2. Isso é o que caracteriza uma progressão geométrica. Comparando um pouco com a PA que nós estudamos nas aulas passadas, você vê que é diferente. Na PA você tinha a diferença de termos sendo sempre a mesma. Aqui você não tem a diferença sendo sempre a mesma. Aqui a diferença é 100, aqui é 200, aqui já é 400. Então isso aqui não caracteriza uma progressão aritmética, mas caracteriza uma progressão geométrica. O quociente, o resultado da divisão, é sempre o mesmo. Você poderia obter, como nós fizemos, multiplicando 100 vezes 2, 200, 200 vezes 2, 400, 400 vezes 2, 800, e assim por diante. Vamos ver alguns tipos de progressões geométricas. Temos aqui uma outra sequência que caracteriza uma progressão geométrica. Para você ter certeza disso, basta você dividir os termos, igual nós fizemos no exemplo anterior. 20 dividido por menos 5 dá menos 4. Menos 80 dividido por 20 também menos 4. 320 dividido por menos 80 também é menos 4. E assim por diante. Todos
você pegar um termo e dividir pelo seu anterior, você encontra um quociente constante que é igual a menos 4. E essa progressão geométrica ela é classificada como uma progressão geométrica oscilante, porque os seus termos nem crescem e nem decrescem. Ora ele sobe, ora desce. A sequência fica alternando entre crescimentos e decrescimentos. Isso é o que caracteriza uma progressão geométrica oscilante. Um segundo exemplo, mais essa sequência, essa progressão geométrica. Nós temos aqui, é fácil perceber que os termos estão diminuindo. Então, 128 passou para 64, depois passou para 32, até chegar no 4. Então, foi sempre decrescendo. Portanto, essa progressão geométrica trata-se de uma progressão geométrica decrescente. Você pode confirmar que ela é uma progressão geométrica pegando o termo e dividindo pelo seu anterior. No caso aqui, se você pegar 64 e dividir para 128, você vai achar a fração 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. 32 dividido para 64, novamente a fração 1 meio, que é a metade, ou seja, 0,5. O exemplo que nós já vimos é a progressão geométrica crescente, os termos sempre crescem. No caso aqui, é fácil perceber que a razão dessa progressão geométrica ela é 3. Os termos eles foram sendo multiplicados por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 81, 243. Vamos resolver esse exercício, esse exemplo 1, que pede para a gente identificar as sequências que representam progressões geométricas. Então, vamos analisar qual dessas sequências pode ser definida como uma progressão geométrica. Começando com o item A. Para você verificar se é uma progressão geométrica ou não, você tem que ver se o quociente é sempre o mesmo, ou seja, ele é constante. Então, você tem que pegar o termo e dividir pelo seu anterior a partir do segundo, né? Então, estou começando aqui do segundo termo, porque o termo 3 ele não tem um termo anterior, então não faz sentido começar com ele. Começando com 12, pegar o 12 e dividir pelo termo anterior. Então, 12 dividido para 3 é 4. Temos que encontrar esse mesmo quociente nos demais termos da sequência. Pegando o próximo, que é 48, e dividindo pelo seu anterior, também obtemos 4. 48 dividido para 12, resulta 4. E o último, 192 dividido para 48, também é igual a 4. Então, essa sequência ela pode ser classificada como uma progressão geométrica. A razão é constante, igual a 4. Tá? Lembrando que esse nome razão na progressão geométrica faz mais sentido ainda porque na matemática a razão é uma divisão. Então, a razão aqui de fato é 4, porque o resultado é um resultado de uma divisão. Próxima sequência do item B. Vamos verificar se é uma progressão geométrica. O teste é o mesmo. Você tem que pegar os termos e dividir pelo seu anterior a partir do segundo. Pegando 6 dividido para menos 3 resulta em menos 2. Menos 12 dividido pelo termo anterior também é menos 2. 24 pelo seu antecessor também menos 2. E por fim, menos 48 dividido pelo antecessor, 24 também é menos 2. Então, mais uma vez, nós temos o mesmo quociente, a mesma razão, ela é constante. Então, trata-se de uma progressão geométrica. O item C, teste é o mesmo. 15 dividido para 5, 3. Próximo, será o 75, seu anterior. Observe que 75 dividido pelo seu antecessor, pelo seu termo anterior, dá 5. Então, você nem precisa continuar. Se você já encontrou
dois quocientes diferentes e a progressão geométrica exige que seja sempre o mesmo. Então, se já deu diferente, já não pode ser uma progressão geométrica. Não trata-se mais de uma progressão geométrica. O item D traz uma sequência onde os números estão na forma fracionária. Mas o procedimento é o mesmo. Você pega o segundo termo e divide pelo anterior e verifica se vai dar a mesma razão nas outras divisões. Então, pegando aqui o segundo termo, menos 1/6 dividido por menos 1/3 dá 1/2. Próximo, menos 1/12 por menos 1/6 também dá 1/2. Então, a divisão deu igual. A última, fazendo o teste, pegando e dividindo pelo seu anterior, também resulta em 1/2. Então, como o quociente foi igual em todos, trata-se de uma progressão geométrica. O item E, também nós vamos verificar da mesma maneira, começando com o segundo termo e dividindo pelo anterior, que é o primeiro, que você divide raiz de 3 com raiz de 3, o resultado é 2. Quando você fizer com o seguinte, 3 raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3, novamente você vai dividir raiz de 3 com raiz de 3, restando somente 3 dividido para 2, que é igual a 1,5. Então, como o quociente deu diferente, no primeiro resultado deu 2 e no segundo deu 1,5, então não pode ser uma progressão geométrica. Temos uma segunda situação que pede para você calcular a razão de cada uma das seguintes progressões geométricas. A questão já afirmou que essas sequências se tratam de progressões geométricas, então você não precisa verificar para todos, você vai encontrar apenas a razão. E para isso é só você escolher um termo e dividir pelo seu anterior. A sequência do item A, 80, 40, 20, 10, 5. Então, pegando o termo 40 e dividido pelo seu anterior, que é 80, você encontra a fração, né? Se você simplificando por 40, você encontra a fração 1/2, 1/2, cujo resultado é 0,5. Ou seja, a razão dessa progressão geométrica é 0,5. Então, basta que você pegue um termo e divida pelo seu anterior para você encontrar a razão dessa progressão. Não vou fazer o teste para todos, porque a questão já afirmou que se trata de uma progressão geométrica. Então, esse quociente você vai achar entre todos os termos quando você realizar a divisão. O item B, temos potências, mas o teste é o mesmo para você encontrar a razão. Pegue um termo e divida pelo seu anterior. No caso aqui eu escolhi 10 elevado a 42, o segundo termo, e dividi pelo anterior dele, que é o primeiro termo, 10 elevado a 40. Divisão de potências de mesma base. Você subtrai os expoentes e conserva a base. 42 menos 42. E a base repete, então a razão seria 10 elevado a 2, cujo resultado é 100. 10 vezes 10 é 100. O item C. Novamente, mesmo processo. Segundo termo, divido pelo primeiro e encontro menos 1. Essa seria a razão dessa sequência. Letra D. Também, mesmo procedimento. Pegue um termo e divida pelo anterior e você encontra a razão sendo menos 3.